O tema da minha ministração é existir para. Fala assim comigo, existir para. Diga, eu existo para. Essa palavrinha, ela faz muita confusão, mas também nos indica muita direção. Talvez seja uma das palavras mais faladas no nosso vocabulário, é para. Toda hora, comece a analisar quantas vezes você fala para. Efésios capítulo 1:9, eu quero ler com você. A Márcia já vai mandar para vocês, eu já adiantei, acho que ela já mandou para os líderes, para você ficar atento e não ter que anotar muito. Já adiantei, diferente dos outros dias que eu mandei em cima da hora, me perdoe aí. Mas ainda bem que eu mantei, não tem que chorar não, porque os outros nem mandam, só eu que estou mandando aqui, viu? Então tá bom demais, né? O Jorge mandou também? O defensor ali. Os liderados do Jorge, o Juliano está dizendo que para ele mandou, gente. Pega no pé dele, olha lá. Caguetou aqui, ó. Legal. Efésios 1:9 diz, a partir do 9, nós vamos até o 12. E nos revelou, antes de começar, eu queria assim, estou muito feliz, ontem eu estive participando aqui do culto do jovem, o meu genro amado ministrou a palavra e impactou meu coração hoje. Isso para ele foi muito bom. Isso, já prega melhor do que eu, mas vai dar de 10-0, porque é um pregador nato. Que boa palavra. Se você não acompanhou, perdeu, mas ainda pode ser ministrado pelo Face, vai ficar lá. Muito boa palavra mesmo. Deus abençoe você. Amém, queridão? E nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Obrigado, papai. Que alegria poder compartilhar com os meus irmãos essa porção tão poderosa da tua palavra. Eu me alegro em poder dividir aquilo que o Senhor plantou em meu coração, essa semente tão preciosa. Eu oro para que o teu Espírito Santo, Pai, venha nos ajudar na compreensão, na memória, na aceitação dessa palavra. Pai, eu oro para que ele encontre liberdade em nossas almas para introduzir esse pensamento que é do céu, eu creio, Pai. Eu sei que há enviados das trevas tentando roubar a boa semente que o Senhor agora está lançando em nosso coração. Para isso eu repreendo-os, eu mando embora, eu desfaço toda a sua obra de incredulidade, toda a tradição, Pai, de desculpas, incredulidade, idolatria, eu repreendo em nome de Jesus. E nós agora profetizamos que uma boa vontade, Pai, um desejo enorme de ouvir, crer e permanecer, praticar a sua palavra, toma conta da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, e passemos a viver por essas verdades, não mais como ouvintes, mas como os praticantes, Pai, dessa palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Aplaude a palavra do Senhor, querido. Amém. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Levante a mão assim, você está aqui pela primeira vez? Levante bem alto para eu te ver, se você está aqui pela primeira vez. Uau, hoje não temos ninguém ou eu não estou vendo? Gente, se está, fique em pé então, para eu te ver. Se você está pela primeira vez, que às vezes as pessoas, você manda levantar a mão, pede, ele faz assim, ó. Ele levantou, mas levantou baixinho. Então não temos ninguém, Poderíamos ter, vamos convidar mais. Amém, querido? Querido, esse é um texto que nos inspira mesmo a viver todos os dias para o louvor da glória de Deus. Que maravilhoso seria na nossa vida se ela fosse assim, vivendo todos os dias para o louvor da glória de Deus. Mas, de fato, como é que isso se aplica no nosso dia a dia? Nós vamos ver alguns pontos que eu considero fundamental assim, para a gente construir um fundamento que vai trazer uma certa resposta para
para isso. Para que eu existo? Né? Tudo existe para um fim. Nada na nossa criação existe por acaso e sem um fim apropriado. Tudo tem um fim apropriado. Então, as pedras, a terra, as árvores, os animais, os astros, os planetas, o oxigênio, a água, o fogo, tudo existe para um propósito. Sendo assim, por que Deus criaria seres tão inteligentes e criativos para nenhum propósito? Se todas as demais coisas, algumas eu citei, elas foram criadas para esses seres. Por que Deus criaria tantas coisas, até inanimadas, para um propósito, e criou seres tão inteligentes sem nenhum propósito? Nós podemos dizer que o nosso valor para o Criador, ele pode ser medido pelo que Ele criou para nós. É muito fácil a gente analisar isso humanamente. Por exemplo, uma aliança, quando ela é cravejada de diamantes, ela tem o seu valor aumentado. Ela ainda, embora continue sendo uma aliança, porém valores foram acrescentados por aquilo que foi conectado a ela. Então Deus nos criou para a sua glória, e para isso Ele nos cravejou de valores que definem quem nós somos, qual é o nosso valor para Ele, e a sua essência também, a sua importância sobre nós. Imagina se você leva a sua aliança, como eu tinha a minha, que era bem fininha mesmo, né? Quase que não dava para ver. E aí eu levo lá, além de me dar uma aliança dessa grossura, o cara lá, o Orive, ele me craveja ela de diamantes. O que eu vou à leitura? Esse cara gosta de mim. Eu tenho valor para esse cara. Eu começo a fazer juízo sobre essa pessoa, por causa de algo que ela fez para mim. Querido, se a gente descobrir isso, então nós vamos encontrar o propósito da nossa existência e a plenitude da nossa satisfação. É por isso que nós não conseguimos parar pessoas que são vocacionadas. Uma pessoa chamada para tal fim, nós não conseguimos parar essa pessoa. Noé, ele foi chamado para construir a arca, e nem mesmo aquelas enormes dificuldades nem a questão moral do povo naquela época pôde parar, conseguiu detê-lo. Abraão, ele foi chamado para ser pai de nações, né? Esse era o seu para. Então, ele passou a viver em função daquilo. Moisés também descobriu o seu propósito, né? O seu para, e nem toda a glória do Egito, nem toda a fama do Egito, as glórias do mundo da época, né? Nem o tempo, porque tempos depois é que ele começou a ser esse Moisés, nem os inimagináveis desafios que ele passou conseguiram pará-lo. José, ele encontrou o seu para, e não houve injustiça naquele tempo que pudesse levá-lo à desistência. Jesus também, ele foi enviado para, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito há um propósito. E nem toda a dor que ele sofreu, nem toda a humilhação, vergonha que inocentemente ele sofreu, o fez desistir. Para quê, queridos? Para quê, queridos? Para restabelecer o nosso verdadeiro sentido de existência, para organizar o nosso propósito original, feitos para sua glória. Diga: eu sou feito para a glória de Deus. Diga de novo, crendo: eu sou feito, ou eu fui feito para a glória de Deus. Então, isso também aconteceu para dar ao homem o seu destino original. Foi feito pelo caminho certo, que foi Ele mesmo, Jesus,
que define propósito para retribuir por causa da alegria do que recebeu. Você fica tão feliz que você quer retribuir de alguma forma. E isso nós damos o nome de gratidão. E aí Jesus chama um grupo. E nem esses enormes desafios que aconteceram na vida desses homens, açoites, prisões, mortes, as mais terríveis possíveis, fizeram com que esses homens desistissem. Por quê, queridos? Simples. Eles entenderam quais eram os seus eles entenderam para que eles existiam, para que foram chamados. Então, eles eram tão gratos, que até mesmo sofrer, apanhar, serem humilhados, era um motivo para que eles louvassem ao Senhor Jesus. Então, Paulo e Silas na prisão, apanhando, cantando louvores. Pedro e João tomaram uma coça depois de curar um aleijado na Porta Formosa, saíram vibrando, já somos dignos de apanhar por causa do nome de Jesus. Entenderam o seu entenderam a sua vocação, eles entenderam que e esse é o grupo do qual eu e você fazemos parte, dos chamados pelo Senhor Jesus. E eu, querido, sinceramente, tenho sentido vergonha do evangelho que eu tenho vivido. Embora eu não seja um pecador deliberado procurando viver sempre, aí uma vida santa, eu me pergunto, será que eu sou grato a Deus pelo tanto que Ele fez por mim? Será que eu estou pelo menos tentando retribuir o tudo que Ele fez por mim? Eu realmente estou focado no meu destino final? E a conclusão, querido, que eu chego eu posso ser mais, eu posso fazer mais. Eu preciso ser um homem de mais fé. Eu percebo, querido, que eu não sou tão grato quanto eu deveria ser por esse Deus que me amou de tal maneira, absurdamente. Existir querido, fala de gratidão, fala de propósito e fala de destino. Se a gente não entender isso, nós não vamos saber o motivo da gente estar por aqui. Então 100, ou 70, ou 20, ou 30 anos é sem graça. A conclusão final que nós vemos na Bíblia, de onde os testemunhos da Bíblia é que viveu para nada. Então a gente vai definir, ou tentar definir sobre esses aspectos da nossa existência. É claro, quando nós sabemos, querido, o propósito da criação de qualquer coisa, nós vamos conseguir usufruir muito mais, com muito mais propriedade do que aquilo nos oferece. Quando você olha um aparelho, você diz, para que é isso? O que é isso? É tal coisa, para quê? Porque se você levar para casa e não sabe para quê, você não sabe nem usar. Por isso nós precisamos descobrir para quê? Para quê eu estou aqui? Para que eu fui salvo? Para que Jesus entregou sua vida por mim? Eu e você, querido, nós existimos e esse é que define a nossa existência. Quando se sabe o que é, se sabe também por que é e para que é. E nós vamos começar pela gratidão, então. O caráter da gratidão, querido, é restituição, ou retribuição. O caráter da gratidão é retribuição. Não existe gratidão sem reação. Quando você é grato, você reage. É quase instintivo, querido. Gratidão é trazer à memória não somente o que você recebe, mas também o que você era. E todos nós recebemos e éramos outras coisas. Então nós temos motivos para retribuir àquele que fez o que fez por nós. Numa comparação, querido, muito simples, a nível humano, nós podemos analisar que realmente nós não somos gratos. Por quê, querido? É fácil. Nós facilmente acabamos com um passado de amizades muito lindas, por um só fato, por anos e anos de amizade, por um só fato negativo que aconteceu. Às vezes nós riscamos pessoas da nossa vida, pessoas pelas quais nós vivemos
tempos e uma história muito preciosa, pessoas que construímos uma história de coisas lindas, pessoas que nos serviram, que nos ajudaram muito em momentos de extrema necessidade, pessoas que choraram conosco no nosso tempo de tristeza, mas também que riram conosco nas nossas alegrias. Mas um fato, somente um fato pode destruir toda uma história. Então toda aquela gratidão que outrora explicitamente declarada, por várias vezes agora não existe mais. Por quê, querido? Porque alguma coisa além da gratidão foi perdida. E nós podemos, querido, detectar algumas muito óbvias: confiança, expectativa, credibilidade. Pois é, queridos, o nosso senso de com relação a essas pessoas, ela se foi. Então nós começamos, para que continuar tendo? Para que continuar tendo amizade com essa pessoa? Para que eu ter expectativas com relação a essa pessoa? Para que eu vou acreditar nessa pessoa? Então a conclusão que eu chego, querido, é que com ela nós não vamos chegar a lugar algum. Então, destino e propósito se acabam. E assim acontece nos casamentos. É dessa forma que acontece nos casamentos. Quantos casamentos você conhece de 30, 20, 15, 10 anos que sumiu? Porque perderam os para. Porque para que o casamento existe? Perderam. Pois é, queridos, assim também nós fazemos com Deus. Exatamente assim nós fazemos com Deus. Basta uma decepção que nós já esquecemos tudo que Ele fez por nós. A gratidão que nós tínhamos antes por Ele se vai. Até mesmo as decepções que nós sofremos com pessoas pelas quais Deus não teve nada a ver. Alguma coisa que foi fruto da nossa injustiça, ou da nossa incredulidade, ou da nossa incompreensão, acaba nos afastando de Jesus. Você já reparou, querido, que as decisões negativas mais importantes que nós tomamos em nossas vidas, com relação ao reino de Deus, elas são basicamente tomadas por causa de pessoas, não de Deus. As decisões mais sérias que nós tomamos no ministério, no nosso relacionamento com Deus, não está relacionada muitas vezes com Deus, pode até estar absurdamente, mas elas estão relacionadas com pessoas. Porque o pastor não fez isso ou fez isso, porque o irmão não fez isso ou fez isso, nós riscamos a pessoa e Deus da nossa vida. Porque parece que o nosso alvo é Ele, então eu paro de servir, eu paro de adorá-lo, e já não importa o meu destino, se o meu destino será afetado ou não. É a perda do senso do para que eu fui criado. Então eu não me importo mais com o meu destino. Querido, nós nunca vamos dar continuidade em algo que a nossa alma não é grata. Você não vai continuar uma coisa pela qual você não tem gratidão. Gratidão está ligado com continuidade. Gratidão sempre alimenta gratidão. Então, querido, o grato ele retribui. É a retribuição que sempre vai atrair gratidão. Todas as vezes que você retribuir algo que lhe fizer, você está atraindo mais um favor, mais uma ação, mais uma atitude semelhante. Romanos 2,5 diz: entretanto, por causa da tua teimosia, do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente ao seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Apocalipse 22:12 diz: eis que venho em breve, minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então Deus, o Senhor Jesus, Ele dá o exemplo dessa reciprocidade da gratidão.
Sempre Deus está falando de recompensa àqueles que são fiéis, aqueles que entenderam o propósito, aqueles que vivem, com gratidão pelos seus pelo que Ele foi enviado, e o que Ele está fazendo recebe a recompensa, a restituição de Deus. Mas se nós achamos não ter motivo para ser grato, então não atrairemos gratidão, querido. A gratidão, ela não existe sem motivos. Ninguém vai falar, eu sou grato pelo Júnior que ele fez. Nunca me fez nada. E esses motivos nós temos de sobra em Deus, amém? De sobra. Os mais genuínos e vitais aí possíveis. Se nós quisermos ser felizes, querido, nós precisamos ser gratos. Porque a gratidão, ela atrai a felicidade. Você já reparou que o ingrato, ele sempre acha que ninguém o ama. A pessoa ingrata, ela está sempre murmurando que ninguém o ama. E que não fazem nada por ele. Que ninguém se importa com ele. Esses estão sempre plantando sementes de ingratidão. Todo murmurador é um semeador de ingratidão. E por consequência, eles escolhem exatamente isso. Porque gratidão manifesta a retribuição. Você não semeia, você não colhe o que não semeou. Se semeia ingratidão, vai colher ingratidão. Nós não podemos, querido, ficar presos em atitudes humanas para semear o que nós precisamos colher. Nós não podemos nos prender nas nossas emoções para plantar as sementes que nós desejamos colher. E infelizmente o ser humano é assim. Ele quer muito plantar, mas ele colher, mas ele nunca planta. Ele planta murmuração, quer colher elogio. Ele planta ingratidão, quer colher gratidão. Independente, querido, das adversidades da vida, independente das decepções que nós sofremos com as pessoas, ou até absurdamente com Deus, nós precisamos semear gratidão. O Salmo 126:5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria. O que ele está dizendo? Olha, nem sempre você vai semear com alegria. Mas saiba, se você semear com choro, com pranto, um dia com alegria você vai colher. Um dia você vai sair vibrando e colhendo com alegria, porque você não parou de semear. Querido, que chave! Você já agradeceu a Deus por alguma coisa hoje? Ou só foi aquela hora do prato? O Senhor mandou o garfo para dentro. Se nós escrevêssemos, querido, todos os motivos que nós temos para agradecer a Deus, nós íamos ficar com uma lista enorme. E todos os dias, querido, nós vamos poder acrescentar coisas novas nessa lista. Todos os dias. A vontade de Deus é que nós sejamos agradecidos por tudo aquilo que Deus nos dá. Qualquer pai, querido, fica muito feliz quando seu filho agradece por alguma coisa. Deus também é assim. Ele se agrada quando nós reconhecemos o seu mover nas nossas vidas. Ele fica feliz. É uma retribuição nossa para com Ele. Porque o que mais podemos dar a Deus que Deus não tenha, se todas as coisas foram criadas por Ele? Então a plenitude da nossa satisfação, o reconhecimento de que tudo é dEle, tudo veio dEle, é dEle. Isso traz alegria ao Espírito Santo. E é tão verdade que Deus expressou isso da vida de Jesus. Ele quis expressar isso da vida de Jesus. Essa aprovação, meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Eu estou dizendo que esse eu aprovo. Esse é o meu filho e ele é amado. Ele estava retribuindo algo por ver o comportamento do seu filho, a atitude do seu filho. Mesmo diante de tão grande desafio, ele estava ali para cumprir o seu Não desistiu. Então, mesmo que as coisas não estejam acontecendo como nós queremos, sempre nós vamos ter motivos, querido, para agradecer a Deus, querido. Os momentos que mais eu agradeci a Deus,
que mais eu vi que Deus cuida de mim, e que eu expressei mais alegria por servir esse Deus, foi nas minhas lutas, nas minhas adversidades. Nesses momentos, eu fui muito grato ao Senhor. Aliás, é mania do ser humano manifestar mais gratidão quando ele enxerga o pouco, ele enxerga um grande no mínimo, quando ele não tem nada, mas quando ele tem muito, ele não consegue ver nada, nem o muito, naquele muito que ele tem, não consegue ver. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, 34, diz: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Ele é bom, o seu amor não acaba, o seu amor dura para sempre. Sabe o que é isso, querido? Não tem fim. O seu amor dura para sempre. Graça faz a gente transbordar de gratidão. Segundo aos Coríntios 4,15 diz: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. E se eu fosse pregar, queridos, sobre gratidão, ficaríamos dias aqui falando só nesse tema, é inesgotável. Mas como eu preparei, eu vou para o próximo tópico. Eu disse que existir fala também de gratidão, e fala também de propósito e destino. E eu vou falar de propósito agora. Eu existo para um propósito. Você existe para um propósito, amém? O que é propósito? Eu fui no dicionário: intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que busca alcançar objetivo, finalidade, intuito. Então o propósito diz que eu faço alguma coisa, que eu reajo, que eu saio da inércia, aquilo que busca alcançar o objetivo, finalidade, intuito. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Por que Deus diz isso? Ele pode dar sem falar nada, porque Ele está dizendo: se você entender o que eu quero fazer, e você se mover em direção a isso, é isso que vai acontecer. Então tem pessoas tirando caixinha de promessa e vivem em pecado achando que Deus vai fazer só porque ela pegou uma promessa na caixinha. Esqueça, não vai acontecer. Se caixinha de promessa fosse o que basta, propósito, querido, é um dos temas mais abordados na palavra de Deus. Desde o princípio se fala sobre esse assunto. Na criação do mundo, Deus teve um objetivo. Na criação do homem, que ele vivesse e povoasse a terra e dominasse sobre os animais. Esse era o propósito. Então várias histórias na Bíblia revelam o propósito em seus acontecimentos. Moisés, ele teve o quê? O propósito, a meta de libertar o povo da escravidão. Tudo que José viveu na intenção de que foi na intenção de que salvasse, né, a multidão da fome que havia de vir lá no Egito. Jesus, ele veio também a fim de nos dar salvação. Tudo tem um propósito. Além disso, a Bíblia afirma que Deus, Ele possui planos para cada um de nós, e que esses são os maiores que nós podemos imaginar. Isaías 64:4 diz, e como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Volta a dizer, por que Deus diz isso? Parte para cima, vá fundo, porque você nem consegue imaginar o que eu tenho preparado para você. Os meus propósitos para a sua vida está muito aquém, muito além do que você pode pensar, pedir ou imaginar. 1 Coríntios 2:9: tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Provérbios 19:21: muitos são os planos do coração do homem, mas
o que prevalece é o propósito de Deus. Esse texto me diz, querido, que o homem fora do propósito de Deus, ele nunca vai encontrar plena satisfação. E é por isso que ele faz planos sem incluir Deus. E mesmo que prospere, ele não consegue ser feliz. Esse espaço, querido, ele só é preenchido pelo seu real propósito. Quando você faz um monte de coisa, mas não exerce o seu real propósito em Deus, você nunca vai ser feliz. Eu já ouvi algumas pessoas dizer: para que fazer planos se o que prevalece é o plano de Deus? Mesmo que fosse assim, onde cabe na nossa pequenina mente, ou na mente do homem, que ele consegue elaborar um plano, um propósito que seria melhor do que o de Deus para nós? Como é que cabe isso na minha cabeça? Que nós conseguimos ter uma invenção, um projeto, um plano mirabolante, pelo qual Deus nem sabe, esse Deus não pensou. E esse vai me realizar financeiramente, emocionalmente, vai me realizar. Se isso acontecer, eu sou um homem feliz, ainda que distante do propósito. Então, querido, o nosso maior problema não está em fazer o que Deus quer, porque para qualquer convertido, de fato, já não é mais uma dúvida isso. A conclusão que nós precisamos chegar, queridos, não é de que queremos realizar os nossos propósitos, é muito mais grave do que isso ainda. É que nós não queremos, resistimos em fazer a vontade de Deus. Como cabe na nossa cabecinha resistir, fazer a vontade de Deus? Porque isso, querido, para mim, levanta uma suspeita sobre Ele em nosso coração, uma desconfiança, ou até mesmo um orgulho que nos faz pensar que nós podemos ter uma ideia melhor do que Ele para nós. Eu conheço uma pessoa que fez isso, ele chama-se Lúcifer, que estava no céu, era o regente da adoração, e ele teve uma ideia que ele achou que essa ideia seria melhor do que a ideia que Deus tinha para ele. Então o seu orgulho o fez levantar, e Deus, porque todo orgulhoso será abatido, todo humilde será exaltado, e Deus o humilhou. Deus, querido, Ele não quer boicotar os nossos sonhos, é muito pelo contrário. Deus tem prazer em realizar os nossos sonhos, está lá em Jeremias 29. Todos nós, sim, desejamos a felicidade, amém? Todos nós desejamos que os nossos sonhos se realizem. Nós pensamos sobre nossa carreira, nossa profissão, nosso salário, moradia, saúde, o nosso ministério, namoro, nossa estabilidade familiar e muitas outras coisas. Agora, como é que nós vamos lidar com esses anseios no nosso coração? Nem sempre, querido, os nossos anseios, os nossos sonhos, eles são realizados. E às vezes, eles não acontecem do modo como nós esperávamos. E para piorar, ainda é muito mais frustrante aquilo que eu disse a semana passada. A gente olha para a pessoa que não tem Jesus, não tem qualquer compromisso com Deus, prosperando e ele tendo seus sonhos realizados. Por que que isso acontece? Por que é que Deus concede, os desejos do meu coração, ou não concede os desejos do meu coração? Porque Deus, Ele não quer que eu seja feliz? Ninguém aqui pensou assim, porque todo mundo aqui é crente fervoroso, amém? Agora, o que é que Deus tem a dizer a respeito disso? O Salmo 37, 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nossa felicidade, ela não pode estar em coisas que perecem, justamente porque elas perecem, elas se acabam. E quando elas perecem, o que é que acontece? A nossa felicidade e satisfação perece com elas. A nossa felicidade, ela deve estar em algo que é imperecível, que é eterno, que é Deus.
Mateus, capítulo 6, 19 e 20 diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Colossenses capítulo 3 diz: buscai as coisas do alto. É importantíssimo, querido, que a gente entenda isso. A felicidade dos justos não são as coisas. A felicidade dos justos é o próprio Deus. Qualquer outra coisa que você ame, que você tenha deleite, que toma o lugar de Deus, é um ídolo na sua vida e na minha vida, e esse ídolo precisa ser urgentemente destruído. Os nossos desejos devem estar em sintonia com o propósito de Deus na nossa vida. E a segunda parte desse versículo que nós lemos diz que Ele satisfará o desejo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do nosso coração. Você ama a Deus, querido, pelo que Ele é ou por aquilo que Ele pode dar a você? Se você não o ama pelo que Ele é, mas por causa daquilo que Ele pode te dar, então você também não ama a Deus. O que você realmente ama é o objeto, o bem que Ele pode te dar. E isso é idolatria. Idolatria. Sabe por que pessoas precisam de patuás? Para construir ali um altar de crença. Aquelas coisas que se penduram, que se usam como patuás, ou mesmo imagem na sua vida, era para confirmar algo que é pela fé. Então você está idolatrando o objeto e não o Deus Criador. O nosso maior propósito, querido, é Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando eu casei com a Márcia, essa linda mulher, eu fiz uma escolha, não mais viver para mim mesmo, mas para ela. E isso inclui deixar de ter para mim, para que ela tenha. Eu não sinto nenhuma necessidade de que outra pessoa me preencha com aquilo que eu só encontro no meu relacionamento com ela. Será que nós não temos alguma necessidade que a gente está buscando no relacionamento fora daquilo que é o nosso relacionamento, que não se encontra no nosso relacionamento com Deus? Será que a minha vida e a sua não tem algum lugar que a gente está tentando dar uma pescadinha lá fora, naquilo que não tem nada a ver com o que Deus é para nós? Eu não tenho nenhuma necessidade, querido, que não seja preenchida por ela. Por quê? Porque o casamento ele tem um propósito. E o casamento não precisa de nenhum subterfúgio para ser pleno, para ser feliz, para ser dinâmico, para ser um casamento próspero. O nosso relacionamento com Jesus, ele tem um propósito que termina nele mesmo, mas que passa por nós. Querido, pensa isso comigo. A hora que o Espírito Santo falou isso, eu disse, uau, que negócio maravilhoso é isso. Pense, querido. Pense nisso, algo que nasceu dele, nele, passa por mim e me leva de volta para ele. Como pode um Deus santo criador, um Deus grande e poderoso, gera algo, passa em mim esse algo, e o que ele passa em mim me leva para ele. Por isso que tudo é dele, veio dele, é dele, vai para ele. Esse é o propósito final. Será que eu conseguiria estabelecer um propósito melhor para a minha existência do que Ele mesmo? Querido, e é disso que o Espírito Santo fica nos convencer. Jesus enviou o Espírito Santo para nos convencer da verdade. Sem Ele não podemos. Ele é tudo em todo. O alfa, o princípio, sem Ele. Eu soquei a mão aqui. Uau, queridos!
Vamos voltar àquelas práticas que a gente tinha de bater palma quando a gente fica aleluiado? Porque parece que só eu estou aleluiado, você fica com essa cara de nojento me olhando. Paremos de pensar, querido, que Deus exige que você faça alguma coisa para Ele. Quem é você? Quem sou eu para fazer alguma coisa para o Deus Criador de todas as coisas? Que arrogância nossa, achar que podemos fazer alguma coisa para Deus. A arrogância, querido, Ele nem precisa de qualquer coisa que poderíamos fazer. Nós fazemos porque o desejamos. Olha a diferença. Eu não preciso fazer nada para mais. Ela não tem o poder de fazer com que eu faça algo para ela. Mas eu faço porque eu a amo. Eu tenho prazer. É a minha noiva, a minha linda. Ela está piscando para mim. Fazemos porque o desejamos. Eu não faço as coisas para ela porque ela quer. Não, eu faço porque para agradar ela. Porque eu desejo, a minha linda. Agora, porque eu faço, eu sou recompensado. Deixa isso quieto. Quando nós oramos, querido, nós apresentamos nosso desejo diante de Deus. E não é o coração, de Deus que muda. Não é o coração dele que muda para se adequar o nosso coração aos nossos anseios. Não é o coração dele que precisa mudar e nem vai mudar, mas é o nosso coração. A oração não muda o coração de Deus, mas ela tem o poder de mudar o nosso coração, de anelar o nosso coração com o dele, sabe, de ajuntar o nosso coração com o dele. Então o que o homem precisa para viver o propósito de Deus não é de fazer coisas. O homem às vezes precisa de deixar de fazer coisas. Porém, querido, é inevitável que alguém que já entendeu o seu propósito não reage em direção ao que ele é e ao que ele faz. Porque o coração está cheio de gratidão e ele agora quer retribuir o que ele recebeu. Ele encontra o seu propósito maior. Então você vai perceber que viver para Ele e servi-lo não será algo insignificante, muito pelo contrário, será prazeroso. Se você não tem prazer em servir a Deus, cuidado. Se você perdeu a alegria de servir a Deus, de ser um líder de célula poderoso, de ser alguém, ter um ministério, cuidado, querido. Se algumas coisas, querido, na nossa vida não estão bem, certamente Deus não é culpado. Talvez alguém tenha alguma parcela nas nossas frustrações, porém, eu desafio qualquer pessoa que tenha valorizado o propósito de Deus em sua vida e por causa dessas adversidades tenha desistido. Desafio. Está aqui, talvez não o número 1, deve ter gente que sofreu mais do que eu. Não estou nem dizendo de Bíblia, porque eu estou falando de contemporâneos. Mas se dificuldade fizesse alguém desistir, eu já estaria longe. Quando o propósito, querido, se torna maior que as nossas frustrações, quando o propósito ele se torna maior que as nossas adversidades, Deus ele se torna tão grande, tão poderoso, que nós não pensamos nem admitimos qualquer outra decisão que não seja segui-lo e servi-lo. Parece que os propósitos, as dificuldades nos animam. Porque a gente olha a Bíblia e diz, não foi assim diferente com esse, e esse era poderoso. Não foi diferente com esse, e esse era poderoso. Estou no caminho certo. Cuidado com as coisas que estão abrindo para você. As portas fáceis que estão abrindo para a sua vida. Cuidado! Propósito de Deus não se exerce facilmente. Tem muita gente dizendo, se é de Deus, vai escancarar, vai vir dinheiro, vai vir... Eu penso o contrário. Se é de Deus, você vai ter que ralar. Não foi assim com Jesus, com Paulo, com Pedro. Por que comigo tem que ser diferente? Que graça eu encontrei diante de Deus que nenhum desses homens encontraram. Porque Deus, sendo o que é, poderia salvar o mundo, sem enviar o seu filho para morrer e sofrer e ser humilhado, o fez dessa forma. Por que para mim tem que ser diferente, as coisas têm que vir fácil? Numa caixinha de promessa, resolve o meu problema.
Oh, querido, me perdoe, são tão bravo com você. Mas contaram uma mentira tão grande. E o seu espírito, por gostar dessas verdades terríveis, se adaptou a um modelo que não é o Evangelho de Cristo. A vida, ela se torna mais interessante. Ela tem mais significado quando nós descobrimos o nosso propósito. Então, querido, que nós paremos de preencher as nossas listas aí com desculpas para justificar a nossa falta de propósito. Quando Deus lhe dá uma certa direção, um propósito a seguir, então Ele quer cooperação, Ele não quer desculpa não. Ele não quer desculpa, Ele mesmo vai prover o que for necessário para você executar esse propósito. A gente pode ver isso no chamado de Moisés, que tentou enrolar ou embromar Deus com desculpas, em Êxodo no capítulo 4. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou eloquente, nem fui dantes, nem ainda depois, Moisés, eu não sei falar, sou meio gago, sou meio grossão no falar. Aí o Senhor disse para ele: essa palavra não é do jeito que eu vou ler. Eu imagino Deus falando isso para Moisés, porque Deus teve que falar mais uma vez para o cabeção entender na época, né? E Moisés é o cara, né? Ele diz assim: quem faz a boca do homem, Moisés? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vá, pois, agora eu serei a sua boca e te ensinarei que has de falar. Vou enrolar Deus, porque eu sou tímido. Não posso, minha casa é humilde. Eu vou tentar convencer Deus de todas as formas que eu não tenho capacidade, não tenho casa, não tenho conhecimento, não tenho nada para ser um pastor, um líder de célula. Não sei nem falar. Todas as nossas desculpas, no fim, não convencem nem a nós mesmos, queridos. Ixi, eu podia ir. Estou no profético, querido, aleluia. Eu sei que eu estou no profético agora. Eu sei que eu estou numa direção profética. E eu sei o que eu estou falando para a igreja do Senhor. Eu sei o que eu estou falando, a qual faço parte também. Por último, nós existimos para um destino. E eu creio que o nosso destino não está determinado, mas ele está planejado. Tem a ver com a nossa gratidão e com o nosso propósito. O destino, ele sela uma vida de gratidão vivida com propósitos inerentes a ela. O destino é o selo de uma vida aprovada. Então, para o bem ou para o mal, nós temos sim o poder de mudar o rumo das coisas. Na maioria das vezes, nós vamos fugir do destino que Deus planejou para a gente, porque chega uma hora que parece ser muito difícil, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Mas será que a sua vitória não está a um passo da sua decepção e da sua dor? Será que a sua dor, a sua decepção é tão forte que você não está disposto a dar um passo para entrar na sua vitória? Quem pode garantir? Deus, querido, existe e a eternidade também existe. A Bíblia jamais tenta provar a existência de Deus, ela simplesmente a toma como um fato. A Bíblia também não tenta explicar o que está além da nossa capacidade de compreensão. Essa nossa escritura, ela simplesmente declara, lá no primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E em gratidão ao Deus que criou, escute o que o rei Davi diz no Salmo 139, 14. Graças te dou, porque de modo assombroso, maravilhoso me formaste. E as tuas obras, Senhor, são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Olha que senso de gratidão, propósito e destino. A minha alma sabe, tem algo dentro de você, querido, a minha alma, sua alma, grita desesperadamente, porque ela quer estar, viver
relacionar, adorar, contemplar esse Deus tão amoroso. Mas essa mesma palavra, querido, que criou e sustenta todas as coisas, ela volta a falar que tudo que é visível naquela velha criação, ela vai se dissolver e tornará nada. Pensa nisso, querido. Segunda carta de Pedro 3,7 diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, aquela que criou, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Jesus, ela afirmou claramente: passará o céu e a terra, em Mateus capítulo 24. Entretanto, o universo, querido, está destinado simplesmente a se desgastar devido à passagem dos anos. Então, inspirado pelo Espírito Santo, Pedro ele explica que toda a vida existente na face da terra será sumariamente eliminada por Deus, como castigo pela relação do homem e também por causa de Satanás. Então, querido, por que nós iludimos com essas coisas? Por que iludimos com a beleza desse mundo? Há um lugar que nos espera, que é incomparável, ruas de ouro, mar de cristal, o trono da glória. Não haverá choro, nem pranto, nem necessidade, nem escassez, nem Covid-19, nem 20, nem 23. E no lugar dessa terra vai ser criado um novo universo. 2 Pedro 3,7. No dia dos juízos, eu vou pulando, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Todos os céus incendiados serão desfeitos. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, as quais habita a justiça. Uau! Uau, querido! Tudo vai acabar, até mesmo toda a beleza que Deus criou, astros, estrelas, tudo. Nós, porém, vamos habitar num outro lugar infinitamente melhor. Então, não nos enganemos, querido. Nós estamos indo para um lugar que depende da nossa gratidão pelo que nós recebemos aqui, do quanto nós cumprimos o nosso propósito. Não mudamos isso com as nossas palavras e com orações, mas é com atitude. Nós não temos que pensar em algo, não. Nós só temos que aceitar o que nós somos para Deus e o que esse Deus é para nós. E isso basta. É isso que resume, querido, o nosso destino original. Para concluir, de acordo com a Bíblia, qual é o propósito do homem? A resposta: a Bíblia deixa bem claro que Deus criou o homem e o criou para a sua glória. Isaías 43:7. Portanto, o propósito definitivo do homem, de acordo com a Bíblia, é simplesmente glorificar a Deus. Talvez uma pergunta muito mais difícil de responder seja a seguinte: glorificar a Deus, pastor, você parece com o quê? Olha o Salmo 100, versículo 2 e 3. Nos diz: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Uau! Isso responde. Parte de glorificar a Deus é reconhecer quem Deus é, louvá-lo e adorá-lo como tal. Nós também cumprimos, queridos, o nosso propósito de glorificar a Deus quando nós vivemos as nossas vidas em relacionamento e serviço fiel a Ele.
Você pode confirmar isso em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel 12, 24, também em João 17, 4. Já que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como diz Gênesis 1, 26. Então, o seu propósito não pode ser cumprido longe dele. Você nunca vai cumprir o propósito de Deus longe dele. Para de achar, querido, paremos, vamos dizer, todos nós, de achar que nós somos alguma coisa fora dele. Ele é o seu destino ainda aqui. Se você não está no seu destino aqui, não tem destino para se encontrar depois. Morreu, você não encontra, morto não encontra nada. Por isso que a gente não morre, a gente muda de casa, de residência, porque o morto não sabe o seu destino. Quando eu apagar aqui, eu sei, eu já estarei no meu destino, que eu estou andando aqui, continuo. Nós vemos lá em Eclesiastes, querido, para concluir de fato, o capítulo 12, 13 e 14, que o rei Salomão, ele tentou viver para o seu próprio prazer, mas no final da vida, o que aconteceu? Ele acabou concluindo que a única vida que vale a pena é uma vida de honra e de obediência a Deus, mas ele pagou muito caro por não entender isso, quando deveria entender. Nós existimos para a glória de Deus, e isso envolve adoração, gratidão. Nós existimos para servir um propósito, e o que certamente nos conduzirá, certamente a um destino. Isso, querido, é que é importante na nossa vida. E nós precisamos definir isso ainda aqui, não é depois. É aqui. E é agora, não é depois. É aqui e é agora.